Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Você que está aí online também, participa com a gente. Abra a sua Bíblia, é muito importante você estar atento. Nós estamos conversando sobre o tema A Vida que Escolhemos Viver. Domingo passado a gente começou a conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, e falamos aqui sobre dois problemas alinhados a esse tema. O problema da culpa e o problema de assumir as responsabilidades, as consequências de nossas atitudes. São dois problemas que precisam ser resolvidos, tratados. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, eu recomendo a você entrar lá no canal, no YouTube, canal da Igreja Renovar, e você pode ir lá fazer a sua inscrição. Possivelmente a mensagem já está lá. Se não estiver lá, deve estar no YouTube, mas já deve estar lá o culto inteiro. Aí você vai lá na parte da mensagem, se você quiser ouvir apenas a mensagem, ouça. Será muito bom para você entender o que nós estamos tratando aqui, que é um tema bastante sério. Quando a gente estava aqui adorando ao Senhor, queridos, olha para cá um minutinho. Quando a gente estava adorando ao Senhor, eu estava pensando aqui, eu não sei se vocês perceberam ou estão acompanhando as notícias de várias situações na natureza. Muitos países, principalmente da Europa, da Ásia também, muitos países estão acontecendo uma série de coisas, de situações que há muitos anos não aconteciam. Enchentes e muita chuva, uma série de coisas estão acontecendo. Agora, por exemplo, no Brasil, está previsto aí para essa semana, estava assistindo um pedacinho de um jornal hoje, por uma rede social, e a repórter dizendo que existe a possibilidade de chegar a menos 25 graus no sul do Brasil, essa semana. E você sabe o que são menos 25 graus? Não, porque você nunca passou por isso. Eu só conheço menos 25 graus lá no freezer lá dos meninos, no frigorífico, que a gente entra, aquele frigorífico é menos 20, às vezes menos 21, para preservar todos os produtos lá. Eu não aguento ficar lá 30 segundos, eu saio logo, porque é muito difícil ficar lá dentro, tem que estar muito agasalhado, porque faz mal mesmo. Agora você imagina menos 25 graus, menos 25. Se sair na rua, congela, irmão. Congela. Então, se isso acontecer, diz os especialistas que existe essa possibilidade, algumas pessoas vão sofrer muito. As pessoas não podem sequer ficar na rua. Se ficar na rua, infelizmente, não vão sobreviver. Não pode. Eles vão ter que ser retirados das ruas. Vão ter que arrumar um local para ficar. Então, nós estamos vivendo um tempo, se você parar para ver as notícias, o que está acontecendo, é uma série de coisas. E eu fiquei pensando, será que Deus está sinalizando para nós algumas coisas? Será que o homem está sofrendo as consequências de destruição da natureza, série de coisas? Não é só isso, porque essas coisas já aconteceram em vários anos passados, em níveis até maiores do que isso. Mas eu ouvia um pastor, e um pastor muito reconhecido em nosso meio, pastor, acho que é Rodrigo o nome dele, ele é arqueologista, arqueólogo, Rodrigo Silva, arqueólogo. Ele é arqueólogo e teólogo, e ele falava sobre a volta de Jesus. E aí ele pegou alguns textos da palavra, começou a citar, segundo aquilo que ele entende a respeito desse assunto, que ele defende, a ideia que ele defende, e ele trouxe alguns textos bíblicos, principalmente Mateus, quando Jesus fala, e ele, segundo a ideia que ele passou, é que a igreja, o último estágio para a volta de Jesus é a noiva que está sendo preparada. Ou seja, tudo o que precisava acontecer, já aconteceu, e agora o último estágio é o preparo da noiva. Então, a noiva está sendo preparada para a volta de Cristo. Alguns defendem isso, outros não. Eu quero até recomendar a você, essa semana, quinta-feira, se não me falha a memória, às 21 horas, vamos ter uma aula com o pastor Anderson. Pastor Anderson, ele é vice-reitor da FATEF. Às 21 horas, você vai receber do seu líder de célula, porque a gente já enviou para o líder de célula também, uma aula sobre as linhas teológicas da escatologia, ou seja, as linhas teológicas que existem sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Ele não vai defender uma, ele vai apresentar todas, ok? Para que você possa conhecer, porque existe aquela pessoal,
Não, vai ter um arrebatamento, outro não vai ter arrebatamento. Aí fica aquela discussão se vai ter arrebatamento, se não vai ter arrebatamento, quanto que vai ser, como é que vai ser, a igreja vai ficar, a igreja vai primeiro. E aí existe uma série de linhas teológicas que, desde que eu me entendo por gente, na vida cristã, participando de seminários, já fui 2, ninguém consegue chegar a uma definição que todo mundo vai dizer, é essa aqui. Ninguém consegue. Então existem várias linhas. De uma coisa certa, Jesus volta e nós vamos. Como vai ser, o que vai acontecer? Aí, queridos, a gente tem que estudar, temos que mergulhar na palavra de Deus e entender sobre isso. Então eu recomendo a você que gosta de estudar a Bíblia, de aprender sobre a Bíblia, quinta-feira agora é aula online, tá? É pelo YouTube, uma aula que você assiste de graça, não paga nada, você pode assistir, é uma excelente aula para você participar também. Mas aí eu estava ali pensando, falei, Jesus, você está preparando a gente? Você está preparando a noiva? Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Parece estranho, né, eu falar isso, né? Nós somos a noiva de Cristo. Mas nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Mas olha só o que diz esse texto. Agora que já se ouviu tudo, estou repetindo o texto que nós lemos semana passada, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. É o texto que está nos dizendo. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deixa eu repetir para você algumas coisas. Primeiro, sempre falamos sobre escolhas, e a nossa vida ela é cercada de escolhas. Falei aqui semana passada que nós só não escolhemos qual o território que nós vamos nascer, ou seja, qual o ambiente familiar que nós nascemos. Demais, depois, quando a gente consegue já ter noção de algumas coisas, a gente começa a fazer essas escolhas. E com o passar dos dias, nós começamos a construir nossas vidas. Falamos sobre isso. Você começa a projetar a sua vida, a pensar. Então, eu contei até a minha experiência aqui, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu falei assim, eu vou casar, eu quero me casar. Eu era adolescente ainda, mas eu pensava, não queria casar naquela época, nem trabalhando, eu acho que eu estava ainda assim, de carteira assinada, eu trabalhava de outra forma. E aí eu sonhava em casar cedo, sempre quis casar cedo. Nunca fui daquele negócio de ficar enrolando para casar, não. Receba aí, irmão. E aí, eu conheci a Eliana e tal, a Eliana se converteu, a gente se conheceu, e estamos aí casados há 31 anos, vamos para 32 anos agora, mais 3 anos que nós ficamos nos preparando para o casamento, então estamos aí há 35 anos mais ou menos juntos, né? Para a glória do Senhor. A gente projeta, a gente faz sonho, a gente faz uma opção de coisa, eu vou montar minha empresa, vou fazer minha faculdade, eu vou fazer a faculdade A, vou fazer a faculdade B, vou fazer o curso tal. Então isso é parte da nossa vida. Isso nós precisamos fazer. E é nesse momento que nós temos que responder a seguinte pergunta: como temos construído nossas vidas? E nós falamos sobre isso, sobre o problema da culpa semana passada e o problema das consequências de nossas atitudes. Por isso que é muito importante você ouvir a mensagem do domingo passado. Porque isso é muito sério, queridos, que nós estamos tratando aqui. Isso fala da sua vida, da minha vida, das escolhas que nós fazemos na vida. E é interessante que a gente começa a ter algumas experiências durante a semana. A gente sabe de uma situação, sabe de outra, vem até nós, e alguém já até falou para mim, é a vida que escolheu viver. Fulano está assim, mas aí pega o tema da mensagem e diz, é a vida que ele escolheu viver. Está sofrendo as consequências, agora tem que administrá-las. Então nós precisamos entender esses problemas que nós enfrentamos. O problema da culpa já foi tratado, o problema das consequências já foi tratado. Agora, eu queria conversar com você sobre o problema do temor a Deus. O problema do temor a Deus. Se eu tentasse definir temor a Deus para você, essa expressão, eu vou tentar fazer isso, mas com pouquíssimas palavras para você e eu alcançarmos o que nós queremos hoje pelo Espírito. É o respeito baseado no conhecimento ou fé. Foi assim que eu escrevi aqui. Ou seja, vou repetir para você. O que significa temor a Deus? Respeito baseado no conhecimento
barra ou fé. Então, quando você fala de temor, você lembra logo de medo. E temor, ele não deixa de lado o medo, ok? Mas ele trata de respeito. Respeito que é baseado no conhecimento, e no nosso caso, já que é a Deus, a nossa fé, que também está relacionada, obviamente, ao conhecimento. Agora, deixa eu tentar responder algumas perguntas para você. Uma pergunta para você. Por que não há temor a Deus? Porque o texto que nós lemos está dizendo assim, final de tudo que você já ouviu, a primeira coisa que ele fala é o quê? Tema a Deus. Então esse é o início de tudo que você já ouviu, tema a Deus. Então por que não há temor a Deus? Vou citar alguns pontos aqui, você pode ampliar depois. Porque não há conhecimento de quem Deus é por meio de sua palavra. Não há conhecimento de quem Deus é por meio de sua palavra. E eu digo mais a você, uma geração de alguns anos, foi muito mais doutrinada do púlpito do que da sua busca pessoal na palavra. Foi muito mais doutrinada não tem nada contra os louvores, adoração, nada disso, queridos, mas muito mais um mergulho de adoração, às vezes envolvendo muitas emoções e pouca palavra. E sem conhecimento de palavra de Deus, você não conhece quem Deus é. Você pode ouvir falar, você pode ouvir cantar sobre Ele, você vai ouvir canções lindas, mas conhecer Deus não tem jeito, é pela palavra. Por que não há temor a Deus? Porque não se ensina na maioria dos púlpitos sobre o que realmente significa temer a Deus. Eu fiquei muito feliz aqui quando o pastor Rogério pregou um tempo atrás e ele tratou desse assunto de forma muito pontual sobre o temor a Deus. E é importante a gente ficar ligado nisso, queridos. Tem muitos púlpitos hoje, né, quando eu digo púlpitos, não é só de uma igreja, não, mas de uma célula, de reuniões, que o povo está muito mais interessado na revelação, né? Está interessado na cura, está interessado na libertação, está interessado na restauração familiar. Amém, glória a Deus, você tem que buscar isso mesmo, vamos lá, vamos à luta. Mas pouca gente fala de temor a Deus. Pouca gente fala do que é temer a Deus. Porque talvez isso possa assustar algumas pessoas. Falei, meu Deus, para seguir Jesus é isso tudo aí? É, isso tudo aí. Vamos lá. Por que não há temor a Deus? Porque falta a fé que o agrada. Que agrada quem? A Deus. Então o que é isso? É colocar toda a nossa vida em suas mãos e agir, realizar, fazer acontecer de acordo com essa fé que você professa. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, essa fé é que agrada a Deus. Não é simplesmente você ficar falando. É você falar e praticar o que você fala. E praticar pela fé. Outra coisa. Por que não há temor a Deus? Porque não se crê nas consequências eternas de uma vida longe da presença dEle. Tem muita gente brincando com Deus, brincando de religião, brincando de gospel, e não sabe que existe uma consequência. Saber sabe, mas não se aprofunda nisso. Existe uma consequência eterna. Consequência o quê? Eterna. Quando a gente fala de eterno, querido, é que não tem fim. A nossa mente, eu e você, nós somos muito limitados a essa terra aqui. A gente está limitado. Eu nasci, eu cresci, agora vou estudar, vou me formar, vou me casar, vou formar minha família, e assim, até que... Aí a gente acha que vai viver eternamente nessa terra. E nós não vamos. E as pessoas não têm noção das consequências eternas de uma vida longe de Deus. E sabe quem mais na Bíblia falou sobre esse assunto? Jesus. Jesus falou isso de forma muito séria.
E vários momentos Jesus falava sobre isso, sobre as consequências de uma vida longe dele. Agora, olha o que diz Isaías 29:13. Olha a seriedade desse texto aqui, queridos. Nós estamos falando sobre o problema do quê? Do temor a Deus, amém? Ok, vamos lá. Olha só o que diz Isaías 29:13, depois eu vou ler com você Mateus 15, 8 e 9, ok? Primeiro, Isaías 29:13, diz assim: o Senhor diz, quem que estava dizendo? O Senhor. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Olha a seriedade, esse texto é tão sério que lá em Mateus capítulo 15, 8 e 9, Jesus vai citar esse texto aí. Mateus 15, 8 e 9. Olha Jesus falando, próprio Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você percebe, querido, olha para cá um pouquinho, você percebe a seriedade do que está escrito aqui? Um ponto que a gente precisa ressaltar é o seguinte: o coração só Deus vê. É isso que você tem que entender. Porque ele está dizendo, esse povo me adora com os lábios, me honra com os lábios, eles fazem festa, pulam, dançam, amém. Mas o coração só Deus está vendo. E ele traz uma revelação bombástica. Espera aí, o culto está legal, o louvor está uma bênção, o Espírito, aí já tem o outro lá, e o outro cá, e eu não sei o que, amém, glória a Deus. Ninguém vê o coração, mas Deus está vendo. Então esse tipo de juízo eu não posso ter, e você não pode ter. Esse juízo é de Deus, esse julgamento é de Deus. Se eu pulo, se eu danço, se eu fico parado, se eu fico sentado, se eu fico ajoelhado, se eu fico deitado, do jeito que for, quem julga é Deus. Amém, queridos? Então ninguém é mais espiritual e menos espiritual porque pula, dança ou fica parado. Entenda isso. Porque o povo ali não era um povo parado, não. Esse povo me honra, eles estão louvando, estão lá com os lábios, me honram com os seus lábios. Estão lá festejando, dizendo, Deus, o Senhor é Deus. Aí Jesus vem, mas o coração deles está longe de mim. Esse juízo, eu e você não podemos de forma alguma entrar por esse caminho. Deixa que pelos frutos a gente conhece a árvore. Agora, olha só, vai comigo agora, abra a sua Bíblia. Primeiro em Atos, capítulo 5. Agora você vai ter que ler comigo esse texto aí, a partir do versículo 1. Atos 4, perdão, a partir do versículo 32, porque a gente vai depois entrar no capítulo 5. Bom, nesse momento aqui, Jesus já tinha subido aos céus, a igreja já tinha sido inaugurada, o Espírito Santo já tinha vindo sobre a igreja, agora era o governo do Espírito Santo, amém? A igreja já estava fluindo, a igreja primitiva já estava ali, estava acontecendo. Olha só o que aconteceu. Vamos começar no capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos,
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o quê? Encorajador. Interessante, né? José tinha o apelido de encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro desse campo e colocou aos pés de quem? Dos apóstolos. Então ele vendeu um campo e ofertou todo o valor daquele campo e colocou aos pés dos apóstolos, e ele foi citado aqui. Só que no capítulo 5, olha só o que vai acontecer. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, assim como quem? Barnabé, ok? Assim também vendeu uma propriedade, só que ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, vamos lá, o que Ananias e Safira queriam fazer? Primeiro veio José, que aí deram o nome de Barnabé, o encorajador, vendeu uma propriedade, entregou tudo lá, tudo em oferta, fez aquela oferta. Não há nenhum louvor aqui para José, nada disso, mas há uma citação bíblica a respeito disso, que é importante para a gente. Logo depois disso, aparece Ananias, não é isso? Ananias vai para a esposa e fala assim, vamos fazer a mesma coisa. Vamos vender uma propriedade, só que, fica quietinho, eu não sei quantos por cento, a Bíblia não fala, mas vamos dizer que seja 30%. 30% ou 50% fica para a gente entrega, mas nós vamos dizer que o valor é aquilo que nós estamos entregando. A ideia deles era essa. Então nós vamos vender a propriedade por R$100, um exemplo. 50 fica para mim, mas nós vamos falar que nós vendemos por 50. Por quê? Nós demos tudo. A ideia é transmitir a mesma ideia do encorajador Barnabé, é ter a mesma ideia. Eu quero ter o mesmo reconhecimento de José. Olha só. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, quando ele colocou aos pés dos apóstolos, aí vem Pedrão, meu irmão. Ananias, fala Pedro, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você o quê? Mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Na hora, o Espírito Santo falou o coração de Pedro, falou, ele está mentindo. Ele está mentindo. Houve uma revelação do Espírito ali. Ele está mentindo. E Pedro, ó, você está mentindo. Qual foi o problema de Ananias e Safira? Foi mentir. Se eles tivessem vendido a propriedade e não dado nada, vendeu e ficou com o dinheiro, pronto. Não vou dar a oferta, não quero. Mas eles fizeram questão de mostrar para todo mundo, queria mostrar que eles estavam fazendo como José, que é chamado Barnabé. Ele queria ter o mesmo reconhecimento. Aí vem Pedro e diz, você mentiu ao Espírito Santo. Ela não pertencia a você. Olha só, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Olha a pergunta de Pedro. O que te levou, meu filho, a fazer um negócio desse? Por quê? O que você queria com isso? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então olha só, queridos. Ele pegou uma oferta, vendeu o campo, pegou uma parte, botou no bolso, guardou, foi olhar e falou assim, ó, eu vendi por isso aqui, ó, eu sou o cara. Eu também sou igual o Barnabé, vou entregar. Aí colocou nos pés de quem? Dos apóstolos. Aí vem
Pedro falou assim: você não mentiu para Deus, você não mentiu para os homens, você mentiu para quem? Para Deus. Ouvindo isso, e irmão, aí pegou, hein? Ouvindo isso, Ananias teve um infarto. Caiu mortinho. O texto está dizendo aí. Ananias caiu morto. Mas peraí. E a graça? E a misericórdia de Deus? E a graça que se estende de geração em geração? Ananias caiu morto. Nós estamos falando da igreja, com o Espírito Santo governando, debaixo da graça do Senhor, tempo da graça. Ananias caiu o quê, meu irmão? Morto! Morreu! Aí olha o que aconteceu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Grande o quê? Temor, grande medo. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. A mulher nem sabia que tinha sido sepultado. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: e aí, safira, diga-me, foi esse preço aqui que vocês venderam, conseguiram por aquela propriedade? Ela encheu a bola, né? Profeta de Deus, mulher de Deus, né? Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja aí, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido. E sabe o que vai acontecer? Você também vai. Puf! Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-o morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Irmãos, no início da igreja, Deus precisou mostrar a cada um de nós que Ele continua sendo Deus. Que servir a Deus não é uma brincadeira. Que querer reconhecimento humano, tentando provar com alguma coisa aqui, com algum tipo de estratégia, que nós somos bons, que nós somos melhores, que fazemos e acontecemos, e podemos estar mentindo, tentar mentir para o Espírito Santo, porque é impossível mentir, que disse, é impossível você mentir para o Espírito Santo. Então Deus estava nos mostrando, através desse texto, que o temor precisa existir em nossos corações, porque há uma consequência para aquele que mente a Deus. Mas como mentir a Deus? Na verdade está mentindo para si mesmo. Aquele que tenta ser aquilo que ele não é, ou ele tenta mostrar aquilo que ele não é de verdade. Vocês estão entendendo? Amém? Então não entre nessa ideia que o tempo da graça, né, agora é graça, então você faz o que você quiser. Você viu aqui que os 2 morreram. Vamos lá para Atos 8, a partir do versículo 9. Vão comigo na Bíblia aí. Você gosta de Bíblia? Olha que interessante que aconteceu aí. Olha que história, que momento interessante da igreja. Um homem chamado Simão, Atos 8, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, aí entrou o homem de Deus, Filipe. Quando Filipe entrou, lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo.
creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão, está aí na sua Bíblia, amém? O próprio Simão também o quê? Creu e foi o quê? Creu e foi batizado. Mas ele não foi para uma turma se preparar e tal, não sei o que. Não, ele creu e foi batizado. Amém? E seguia Felipe por toda parte. Aí ele virou, escudeiro de Felipe. E queria saber o que Felipe estava fazendo. Observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O que ele era? Ele era um artista, um feiticeiro que fazia iludir as pessoas com arte mágica. Ok? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí olha só, vendo Simão creu e foi batizado. Estava na igreja, frequentando a igreja normalmente, ok? Creu e foi batizado. Vendo Simão que o Espírito Santo, era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Chamou Pedro, falei, Pedrão, tem uma proposta para você. Estou vendo o que está acontecendo, rapaz, a coisa é, que maravilha, que é isso? Eu quero fazer isso também. E eu vou te pagar. Então, faça um pix agora para você. Agora, quanto é? Quanto é para eu te pagar, para você liberar me ensinar essa arte mágica aí, essa ideia, Porque ele já sabia, ele já trabalhou com isso, então ele sabia como iludir as pessoas. Eu quero saber como é que você faz, eu quero aprender. Eu te pago para aprender a fazer essa arte mágica aí. É muito cara de pau, né? Mas aí vamos pensando assim, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Lá no início da igreja, tinha gente que creu e foi batizado. Estava lá no meio da igreja. Todos nós aqui estamos. Dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas logo para quem que ele foi falar, irmãos? Logo para quem ele foi falar? Aí Pedro olhou para ele, muito carinhoso como Pedro era. Pereça com você, na verdade morra com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha só o que Pedro vai falar. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Simão creu e foi batizado. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, quem sabe, Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você, Simão, está cheio de amargura e preso por quê? Pelo pecado. Você está aí no meio da igreja, sabe, você creu, você foi batizado, foi lá nas águas, pegaram, mergulharam você, e aí louvor a Deus, aquela coisa toda, mas você, Simão, você está cheio de amargura e está aprisionado pelo pecado ainda, apesar de ter crido e ter sido mergulhado nas águas. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim,
Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Aí a gente olha para a vida de Simão e pensa assim, esse cara não tinha temor a Deus, não? Ananias e Safira, será que não tinha temor a Deus, não? Não. Não tinham temor a Deus. Eles frequentavam a igreja, foram batizados, estavam aí no meio da igreja, mas eles não temiam ao Senhor. Simão se livrou, a gente não sabe o que aconteceu depois, mas ele passou pertinho de Ananias e Safira. Foi por pouco que ele não desceu ali a sepultura. Por muito pouco. Quais são os sinais da falta de temor a Deus? A gente encerrar. Primeiro sinal da falta de temor a Deus. Pode ter outros, mas eu quero citar alguns que Deus colocou em meu coração aqui. Primeiro, dependência constante de alguém que lhe mostre o que é de Deus e o que não é. Vou repetir. Sinais da falta de temor a Deus. Primeiro, dependência constante de alguém que lhe mostre o que é de Deus e o que não é. Essa pessoa, ela nunca amadurece espiritualmente, por falta de conhecimento, de fé e de prática da palavra de Deus. Aí viu aquela pessoa que ela já está há 20 anos na igreja. Aí de repente você entra na rede social, aí você fala assim, não é possível. Rede social, meu irmão, é uma benção, mas tem uma coisa que às vezes flecha o nosso coração, a flecha que atinge o nosso coração. Aí você olha e fala assim, meu Deus, não é possível. Mas ela está ali, está fazendo. Está registrado. Aí você tem que ir, como discipulador, como líder, mandar uma mensagem para a pessoa. Falar para a pessoa, meu irmão, olha como que você está fazendo. Olha o que você está fazendo aí. Isso não é de Deus. A pessoa tem 20 anos frequentando a igreja. Já conhece, já participa dos ministérios, faz isso, faz aquilo. Esse tipo de pessoa que fica constantemente dependendo de alguém para dizer aquilo que é de Deus e o que não é, essa pessoa nunca aprendeu nada de temor a Deus. Sabe por quê, queridos? Vou explicar a vocês. Já viu aquela pessoa? Pastor sofre com isso, irmãos. Pastor. Tem alguém ali que estão conversando alguma coisa. E o pastor chegou. Pai e mãe, então, faz muito isso com as crianças. Eu vou contar para o pastor, hein? Você já fez isso, né? E, se o pastor Wagner souber, se a pastora Eliana souber, pai e mãe, se você estiver fazendo com o seu filho, você está acabando com a gente. O que a gente se tornou? Mais ou menos isso. O jovem do saco. E aí começa a criar na mente da criança que aquela pessoa ali, quando passa do seu lado, é como se Deus estivesse passando do seu lado. Eu não posso falar o que eu estava falando, eu não posso fazer o que eu estava fazendo. Teve um dia que vinha, eu tenho que contar, não tem jeito, é mais forte que eu. Aí eu cheguei num certo local, aí vinha dois jovens, um casal de jovens, né? Adolescentes ainda. E aí, abraçado com a menina e tal. Irmão, quando eles deram de cara comigo, aí ele fez assim, ó. Sem mentira. Ele rodou. Né, fulana? Eu tive que rir, quando eu não aguentei. Tive que rir, falei, não aguento com essa turma. Aí você começa a perceber que tem muito jovem, muito adulto, que parece como bebê espiritual que tem que ficar o tempo todo dizendo
que só vai fazer o que é certinho se o pastor estiver ali, se o líder estiver ali, só vai poder cumprir o propósito. Aí se o pastor está longe, se o líder está longe, se está lá no trabalho, se eu não estou na igreja, estou de boa. Isso é falta de temor a Deus, queridos. Sabe qual é o problema? As pessoas são mais preocupadas em serem reconhecidas como Ananias e Safira pelos homens do que por Deus, porque não sabem quem é Deus. Falta de conhecimento de Deus. Ei, escuta isso. Eu li, você já deve ter escutado isso, mas eu vou ler para você na íntegra o que eu li, o que eu ouvi e que eu li, tá ok? Você já ouviu uma matéria sobre o efeito da Bíblia no cérebro humano? Quem já ouviu isso? O efeito da Bíblia no cérebro humano. Quem nunca ouviu sobre isso? Ok, então vocês vão ouvir agora. Escuta isso, olha que interessante, uma pesquisa que foi feita. O pastor Wendell Weiner, caramba, hein? Falei direitinho. Conta de um estudo feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, está publicado no YouTube, você pode pesquisar depois, você vai ver. Eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos. O quê? Alguém fez isso para mim? Não? Segundo esse vídeo que está lá, ok? Eu não mergulhei mais na pesquisa, estou copiando o que estava lá. Eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos, com idade de 8 a 80 anos. Eles apenas queriam ver como estavam interagindo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando o principal estudo deles. E eles não estavam procurando por isso, mas isso se tornou o ponto principal do estudo. Olha só o que eles descobriram. Presta atenção, querido. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser, por exemplo, no culto agora que você está lendo a Bíblia aí porque você está aqui no culto, quando o pastor diz, abra a sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou um efeito quase que insignificante em algumas áreas chaves da vida da pessoa. Quase zero. Porque ela só no domingo foi lá, ouviu, leu o texto bíblico, então houve uma diferença insignificante em sua vida. 2 vezes a semana lendo a Bíblia, também o efeito foi quase insignificante. Agora, ao lermos 3 vezes por semana, aí lá no mapinha apareceu um sinal. Já viu aquele negócio do coração? Bem pequenininho. Então, primeiro, uma vez por semana, nada. 2 vezes por semana, nada. Terceira semana, deu sinal de vida. Olha que interessante. Como se fosse o batimento cardíaco. Mas a descoberta tremenda deles foi o seguinte: quando as pessoas liam a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito subia de forma incrível. Não era assim, 1, 2, 3, não. Foi 1, 2, 3, 4. Algo mudava radicalmente. Agora, que tipo de comportamento estava sendo afetado? Olha que interessante, queridos. Vocês estão aí caçando remédio para tudo? Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes na semana ou mais, ok? Não estou falando só de ler a Bíblia como você está lendo gibi, não, tá, irmão? Lê a Bíblia mesmo, meditando na palavra. O sentimento de solidão dessas pessoas caiu 30%. O sentimento de solidão, foram 40 mil pessoas pesquisadas, hein? O sentimento de solidão dessas pessoas caiu 30%. Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Pessoas que tinham problema como raiva, ira, diminuíram 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com os filhos, diminuíram 40%.
Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual. E tantas outras coisas. Diminuiu 60%. A estagnação espiritual diminuiu 60%. Contato com a pornografia diminuiu 61%. E aí eles dizem, se olharmos para os hábitos positivos, o compartilhamento da fé aumenta quando você lê a Bíblia todos os dias. O compartilhamento da fé aumentou 200% na vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles aprenderam a confiar em Deus. E há um aumento, segundo eles, na pesquisa deles, de 230% no discipulado, porque leem a Bíblia. Irmãos, isto é, já viu aquele programa? Incrível. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, a palavra de Deus não se resume a esse culto aqui, meu irmão. Você quer ver poder de Deus? Leia a Bíblia todos os dias. Mergulha nessa palavra todos os dias. Eu estou com um problema, não sei como que eu vejo essa pornografia. Vai ler Bíblia. Eu não controlo a minha raiva. Vai ler Bíblia. Eu não consigo falar do Evangelho. Vai ler Bíblia. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer entrar no TikTok e ter uma mensagem de transformação para a gente. A gente quer entrar de manhã lá no Kawaii, será o nome desse troço que tem aí, no WhatsApp, e ter uma mensagem. Vou ver a mensagem que Deus tem para mim hoje. E aí você vai lá, levanta varão, levanta varoa, que hoje é o teu dia, hoje é o dia da sua vitória. Aí você, hoje é meu dia, Deus falou comigo. Caixinha de promessa agora já é online. Aí você vai, levanta, hoje eu estava com uma luta, mas agora eu sei que a vitória é minha. Não lê Bíblia, não se aprofunda em Deus, não sabe nada de Deus, aí vem a luta, vem a batalha, vem a guerra, vem as frustrações, vem decepções, fica, meu Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém gosta de mim, o pastor me abandonou, a pastora não liga para mim, meu líder não fala comigo. Cresça, meu irmão! Está na hora da igreja crescer, amadurecer, mergulhar. Essa palavra aqui é como espada de 2 gumes, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Isso não é um livro qualquer, meu irmão. Não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro escrito por Augusto Cury, por fulano de tal. Isso é a palavra de Deus, é Deus de forma escrita. Revela o amor, revela a justiça, revela o perdão, revela a graça, revela tudo. Está aqui. Agora, se você resume sua vida cristã a uma conferência, vai ter conferência renovar, eu tenho certeza que a partir dali você é renovado. Se você está pensando isso, meu irmão, só isso? Não é à toa que dizia lá, ensina seus filhos, escreve lá, escreve nas portas, escreve nos umbrais, escreve em tudo quanto é lugar a palavra, para que seus filhos guardem, e todas as gerações guardem, porque essa palavra é viva. É por essa palavra que você conhece quem Deus é. Não existe temor se não houver conhecimento dessa palavra. É por isso que muita gente está por aí, vivendo a vida que quiser levar, e vai levando, é pecado igual Simão, meu irmão, cheio de amargura, mergulhado no pecado,
E está lá, já foi batizado, está crente, está lá na igreja, estava atrás de Filipe o tempo todo, atrás dos apóstolos, mas uma hora vai revelar. Uma hora Simão aparece, irmão. Uma hora Simão aparece e revela seu caráter. Você quer temor a Deus? Você quer temor a Deus, irmão? Quer aprender temor a Deus? Leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia, medite na Bíblia, conheça a Bíblia. Não fica dependendo de café pastoral só não, de reunião de célula só não. Isso tudo é bom, querido, tudo é bom. Só o louvor de fulano, louvor de ciclano, a mensagem que fulano prega, não. Pega a sua Bíblia, acesse, seja no celular, seja no iPad, seja no iPod ou sem pod, se não pode, sei lá, vai na sua Bíblia lá de escrita, vai do jeito que você puder. Porque não é a forma como é que ela está registrada, é o poder que ela tem quando entra em nosso coração pela fé. Transforma, muda, liberta, sara, salva. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso para os discípulos. Não foi para não crente, não. Falou para os discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus tem que terminar. Sinais da falta do temor a Deus. Maior importância ao prazer pessoal em detrimento à mortificação da carne para fazer a vontade de Deus. Então o importante é o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, porque é isso que é importante na minha vida. Essa pessoa não sabe o que é temor a Deus. Eu falei aqui, acho que foi domingo passado, se você der 30 segundos para a sua carne, fala assim: carne, faz o que você quiser. 30 segundos. Terceiro, não compreender biblicamente, escuta isso, hein? Não compreender biblicamente o elo entre o amor, a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Tem muita gente que gosta do amor, da graça, da misericórdia, esquece da justiça. Deus é justo juiz, irmãos. Você viu lá na Ananias e Safira? A gente está pensando que temor a Deus é respeito, porque a gente conhece que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Mas quando Ele tocava, acabou. Acabou. Essa pessoa imagina que a graça nos isenta de consequências. Quarto, não viver um genuíno arrependimento. Poderia falar com você sobre arrependimento aqui durante um tempão, mas eu não vou falar, depois eu falo sobre esse assunto. Quinto, olha o sinal da falta de temor a Deus. A perseverança na fé se baseia na vida de outros. Quando sua referência cai, logo abandona o que na verdade nunca creu. Vou repetir para você. A perseverança na fé se baseia na vida de outros. Quando sua referência humana cai, logo abandona o que na verdade nunca creu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Eu sou um ser humano como você. Peço a Deus para nunca escandalizar o Evangelho. E repreendo toda palavra que possa vir através disso. Mas deixa eu dizer a você, se um dia eu cair e gerar algum escândalo ao Evangelho, que em nome de Jesus está repreendida essa palavra, né? Mas se um dia isso acontecer, não abandone Jesus. Não abandone a sua igreja. Porque quando a gente vive baseado na vida de outras pessoas, aí fulano caiu, aí
Aí eu não estou mais, porque, mas já viram fulano que era aí firme, forte, aí que pregava, que fazia, acontecia, que ia para o púlpito e ficava pregando, tocava na igreja, caiu, olha só, por que eu não posso cair também, né? Qual o problema? Se tua fé está baseada, escuta isso, se tua fé está baseada na vida de outro, na vida do seu pastor, na vida do seu apóstolo, na vida de sua pastora, na vida de sua líder de célula, nós temos referências humanas e boas referências. E precisamos ser modelo mesmo. Temos nossas responsabilidades em relação a isso. Eu e você. Não só eu não, eu e você. Mas a gente que aparece mais ali, quando está com a câmera ligada, somos nós que estamos aqui. Se eu falar uma bobagem aqui, vai para lá. Se eu der uma volta e alguém ali não pagar a conta, todo mundo fica sabendo. E o pior, até falei do ano passado, se você fizer alguma coisa, alguém diz, é da igreja do apóstolo Wagner. Ainda leva a culpa pelos outros. Volte seus olhos para Deus. Vou repetir para você, ei, jovem, adolescente, homem, mulher, igreja, volte seus olhos para Deus. Eu e você estamos sujeitos a cair, infelizmente. Espero que isso nunca aconteça, em nome do Senhor Jesus. Espero que, se um dia acontecer, você me ajude. Como você já foi ajudado tantas vezes. Mas, por favor, não baseie sua fé na vida de outros. Baseie sua fé no Deus vivo, que está aqui escrito nessa palavra. É Ele que vai sustentar você. Eu já vi gente vir, gente ir. Já vi uma série de coisas, vi gente pregar maravilhosamente, cantar, dançar, e daqui a pouco está lá, está bem distante de tudo isso hoje. Se eu fosse me basear em algumas pessoas, eu estaria perdido. Perdido. Porque o dia que eu e você estivermos diante de Deus, lá no juízo final, não tem desculpa, meu irmão. Eu não fiquei na igreja, eu não segui, fui ver minha vida porque o pastor pecou e tal, fez isso, fez aquilo, que a pastora fez isso, fez aquilo, não tem desculpa. Isso é falta de temor a Deus. Falta de conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, só pela palavra. Só pela palavra. Tem que ser você e Deus. Você pode ir para a escola, e é importante, vai para a escola bíblica, vai para a FATEF, mergulha no conhecimento, mergulha na busca de conhecimento. Você e eu temos que fazer isso, eu fiz isso, faço isso, você também deve. Mas isso sou eu fazendo. Aí é você fazendo. Você que tem que fazer isso. Ei, você que tem que firmar sua fé em Deus. Se você é novo, está começando agora a sua vida, a fé cristã, é normal. Nós não temos os hábitos ainda, às vezes ficam na gente, a gente vai tirando esses hábitos aos poucos, isso acontece na vida de todos nós. Você não tem que ser o super crente, porque agora já pisou o pé na igreja aqui, e já tem que ser o super homem, a mulher maravilha, e que todo mundo vai olhar para você que tem que ser perfeito. Não existe, queridos. A gente vai continuar lutando contra a carne, e a gente vai nessa luta até Jesus voltar. Vamos lá, vamos à luta. Mas baseie sua fé em Deus. Deus, volte os seus olhos para Deus. Volte seus olhos para Deus. Volte seus olhos para Deus. Sem temor a Deus é impossível, queridos. Sem temor a Deus, não é igreja viva, é apenas uma reunião. Os moveres de Deus acontecem. O Espírito Santo continua fazendo a mesma obra, e vai continuar até Jesus voltar.
Mas quando você lê a Bíblia, quando você lê assim, e grande temor veio sobre eles, é Deus movendo alguma coisa. A gente fala assim, temor é medo. A gente não quer falar isso, né? Mas você que teme a Deus, você que teme a Deus, que estava lá, aquela oportunidade de dar uma volta e ganhar aquele dinheiro, ou então você estava lá com aquela oportunidade de cair em adultério, e talvez naquele momento você pensou assim, o que Deus vai fazer comigo? Porque eu sei que Deus faz. Já aprendi. Na verdade não é o que Deus vai fazer com você, é o que você vai fazer com a sua própria vida. Mas não pense que Deus também não coloca a mãozinha dele, porque Ele bota. Porque Ele colocou lá em Ananias e Safira. E daí ia colocar esse mão. E Pedro falou assim, corre meu filho, se arrepende. Porque o que aconteceu com Ananias e Safira vai acontecer com você também. É melhor você se arrepender logo. Porque Ananias e Safira não teve nem chance, irmãos. Então tem hora que você fala assim, meu Deus, eu não posso fazer isso não. Eu temo o Senhor. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer com a minha vida se eu fizer isso. Então bate um certo receio. Às vezes até um certo medo. Mas nós não somos movidos pelo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Nós somos movidos pelo temor, que é o respeito através do conhecimento que nós temos de Deus por sua palavra. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, voltamos nossos olhos para Ti. Não queremos viver uma vida cristã como Simão vivia. Onde frequentava, onde foi batizado, onde creu, onde viu milagres, participou, estava junto com os discípulos, apóstolos. Mas seu coração estava cheio de amargura e preso ao pecado. Senhor, voltamos os nossos olhos para Ti, porque quando nós olhamos para cada um de nós, vemos nossas imperfeições, nossas falhas, nossas meninices. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor é a nossa única esperança. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor é a nossa única salvação. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor foi a uma cruz e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque todo o poder está em Tuas mãos. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor nos ama. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque o Senhor é a justiça perfeita. Voltamos os nossos olhos para Ti, porque é adorar a Ti que nos põe de pé. É olhar para o Senhor que nos faz acordar pela manhã e Te agradecer. E abrir a Sua palavra. E ao invés de irmos para as redes sociais para ver a fofoca do dia, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor quer nos dizer para esse dia. E mesmo às vezes, ó Pai, que nós não entendemos o que lemos, fica ali gravado em nosso coração, e o Teu Espírito nos ensina no dia a dia
a prática dessa palavra, o Senhor vai trazer a revelação, a iluminação, e essa palavra nos fará te conhecer mais, e temer mais, e sermos transformados, e essa verdade vai nos libertar. Senhor, rejeitamos essa superficialidade só de domingo, só de um dia da célula, só uma oração na hora do almoço. Sequer lemos a sua palavra. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Queremos te conhecer mais, porque o seu amor nos constrange. Ficamos quebrados diante da sua palavra. Ela é como espelho, ela revela quem somos. Passam milhares de anos, já são tantos e tantos e tantos anos, e a sua palavra permanece, a mesma palavra. Passa, as culturas mudam, os hábitos mudam, tudo muda, mas a sua palavra continua a mesma. A sua palavra é viva e eficaz. Ela é para tempo lá de trás, para o tempo de hoje, para tudo futuro. Ela é para todo o tempo. Desperta-nos, Espírito Santo, a sua palavra, para que voltemos os nossos olhos para Ti, para que não sejamos uma igreja onde a referência são homens. É o ministério de A e de B e de C. Senhor, nós queremos o ministério do Senhor, o ministério do Espírito Santo sobre nós, porque nós somos falhos, estamos sujeitos às coisas deste mundo. Nos perdoe, Pai. Hoje queremos voltar os nossos olhos para Ti, em nome de Jesus. Que a nossa igreja, ou seja, que a Tua igreja, onde nós fazemos parte, possa amadurecer, possa mergulhar no conhecimento dessa palavra. E aí nós vamos ter todas as respostas que precisamos para nosso dia a dia.